por aqui. Vamos seguir em fila, em ritmo. Receba aí o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, conforme a hora, a oportunidade para poder chegar aí na sua casa. Muito bem-vindos, bem-vindas. Receba aí a minha gratidão a todos os nobres senhores. Você aí que tem diariamente e periodicamente acompanhado, tem comentado, tem deixado o seu like, o seu joinha. Muito bom e interessante te ver por aqui. A união faz a força, como também a diferença. Aqui você tem direito à informação, de manter-se atualizado. Então se atualiza e vamos acerca, nobres senhores, sobre ausência de razões e contra-razões, as consequências no recurso em sentido estrito e na apelação criminal, conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Exatamente. Entretanto, senhores, segundo estabelece o artigo 589 e 601 do Código de Processo Penal, respectivamente, interposto o recurso em sentido estrito ou apelação criminal, o recorrente e o recorrido, nessa ordem, terão prazos para apresentar suas razões, sendo os autos remetidos, com ou sem elas, para a instância superior. A respeito da ausência de razões nos aludidos recursos, assevera-se que não acarreta nulidade, embora jamais possa deixar o juiz de intimar e assegurar às partes o direito de apresentação das razões. A disposição legal é expressa nesse sentido, além do que prejuízo alguém advém ao réu, uma vez que o tribunal retomará o conhecimento pleno da questão. Ainda assim, deve o juiz buscar que o recurso seja conveniente, arrazoado pela defesa técnica, especialmente quando é interposto pelo acusado diretamente. Não pode, no entanto, obrigar que o advogado o faça, se ele declina da oportunidade concedida. Se um oferece a contra as razões, o outro oferece as razões. Se um oferece uma coisa ou outra, deverá apresentar no mesmo sentido as razões ou contra-razões. Analisando a questão, senhores, e se o recorrente não apresentar as razões, sendo ele o Ministério Público, não poderá deixar de fazê-lo, uma vez que de certa forma implicaria abandono do recurso. Se a lei proclama que o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto, parece claro que, interposto por ele o recurso em sentido estrito, não ofertando as respectivas razões, embora não haja propriamente a desistência do recurso, configura-se o abandono e praticamente uma desistência tácita, mesmo porque a motivação, embora não erigida no processo penal, a categoria de pressuposto recursal, a doutrina sempre a considerou como tal, e assim o recurso imotivado não deixa de ser um não recurso, é peça morta. Quer nos parecer também malgrado a manifestação do excelso pretório, que mesmo não sendo o Ministério Público recorrente, as razões devem ser ofertadas. Do contrário, a parte ex-adversa não poderia contra-arrazoar. Não se contra-arrazoa o que não foi arrazoado, nem poderia haver juízo de retratação. O recurso ficaria capenga, que não teria sentido dar-lhe andamento. Como bem diz Germano Marques da Silva, é extraordinariamente importante a motivação. Nela se enunciam as razões pelas quais o recorrente entende que a decisão recorrida deve ser revogada. São essas questões que o tribunal tem de se considerar. Curso de processo penal aí. E a tal ponto chega a importância da motivação na legislação portuguesa. Diz ele que a sua falta constitui fundamentação de rejeição do recurso
nos termos do artigo 420, inciso 1 do CPP, e conclui em seguida, consoante o disposto no artigo 601, uma vez interposta a apelação e findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas. Aqui é preciso atenção. Se o apelante for o Ministério Público e não podendo ele desistir do recurso interposto, a não apresentação das razões implicaria uma desistência meio velada, pelo que não se compreende apelo ministerial sem elas. E se as razões não forem apresentadas pela defesa, interpretando o artigo 601 à risca, os autos devem ser remetidos ao tribunal a de quem, com ou sem razões. Contudo, se não forem apresentadas, nem pode o apelado ofertar contra-razões, assim em homenagem à ampla defesa. Se a dissídia for do defensor dativo, cumprirá o juiz, outros, de constituído notificar o réu e constituir outro. Parece-nos que a solução deve ser esta. A vasalagem ao texto da lei pode prejudicar o réu. Ademais, nenhum proveito haveria para a justiça em processar recursos sem razões e sem contra-razões, principalmente nos termos modernos em que os tribunais ficam sobrepostos a uma avalanche de processos, e nem teria sentido pudesse o relator ler os autos com os olhos de defensor para vislumbrar o que poderia ser alegado nas razões. Por esses motivos, e malgrado a redação do artigo 601, quando não apresentado as razões, deve o juiz tomar as medidas necessárias para que sejam igual procedimento deve ter o magistrado quando a defesa não apresenta as contras-razões na apelação. Aliás, o excelso pretório entendeu, e com a razão que a falta de contrarrazões, no caso, implica falta de defesa, pelo que a nulidade é induvidosa. Assim, para evitá-la, deverá o juiz, a quem cabe prover a regularidade do processo, notificar o defensor para providenciá-la. E na hipótese pouco provável de mesmo assim não serem elas ofertadas, deve-se-á nomear outro. Se tratar de defensor constituído, fazer-se a notificação do réu para substituí-lo. Assim verifica-se que a questão da impresidibilidade das razões e contra as razões no recurso em sentido estrito e na apelação criminal é deveras contravertida na doutrina, notadamente em face da redação do Código de Processo Penal. Cumpre agora ressaltar que tal matéria já foi debatida no STF, tendo este se manifestado em ambos os sentidos, conforme vê abaixo. Entretanto, senhores, a jurisprudência desse Tribunal Federal firmou o entendimento de que a ausência de razões, de apelação, de contrarrazões, a apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-lo. A ausência de apresentação de razões pela defesa, findo o ser julgado o recurso, implica deixar o acusado sem a proteção técnica a que visa o artigo 261 do Código de Processo Penal. No Superior Tribunal de Justiça, o tema também não possui voz uníssima, como revelado a seguir, tendo havido a devida intimação do advogado, a não apresentação das razões do recurso de apelação interposto não enseja nulidade do acordo, que julgou o recurso não arrazoado, o qual não agravou a situação do réu. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam à luz da nova ordem constitucional. É o ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurado na Constituição da República, não ofertada as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição,
tanto quanto permanecendo indiferente, e se lhe nomeia o defensor dativo, pena de nulidade do processo, ordem concedida de ofício. Entretanto, nobres senhores, acredita-se, com o advento da Constituição de 88, o oferecimento de razões e de contra-razões passou a ser obrigatório, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, incumbidos no seu artigo 5º, inciso 55, nas hipóteses de ausência de razões no recurso defensivo ou de contra-razões ao recurso da acusação. Flagrantemente estará violado o princípio da ampla defesa, tendo em vista que este assegura não só que seja oportunizado ao réu a apresentação das ditas manifestações, mas sua própria efetivação. Já no caso de não oferta de razões ao recurso acusatório ou de contra-razões ao recurso da defesa, haverá agressão ao princípio do contraditório, pois a paridade de armas que deve existir entre as partes no processo penal, decorrente do princípio da igualdade, estará quebrada. Cumpre ressaltar que não se concorda com a doutrina brasileira que entende o princípio do contraditório como desmembramento lógico do princípio da ampla defesa, na medida em que o Ministério Público acusado, de regra, são partes no processo penal, como tais, figura em polos opostos, possui os mesmos direitos e obrigação em virtude do princípio da igualdade com previsão no artigo 5º da Magna Carta. Concordando com esse ponto de vista, alguns doutrinadores definem o princípio do contraditório como corolário da ampla defesa, entendendo ser um grande equívoco, pois o princípio em estudo é consequência lógica da igualdade. De forma analógica, podemos dizer que, em uma guerra, deve-se propiciar as mesmas armas aos contendedores. Em nenhuma hipótese será possível conceder um melhor armamento a uma das partes. Portanto, qualquer restrição indevida ao direito de defesa ou acusação acarretará impreterivelmente a nulidade absoluta do processo, por infringência ao princípio do contraditório. O Ministério Público e o acusado são partes no processo penal, pelo que se ao acusado estão assegurados constitucionalmente o contraditório e a ampla defesa, no artigo 5º, inciso 50, também o Ministério Público deve ser conferidos os mesmos direitos, porquanto essa norma constitucional não é dirigida somente ao acusado, mas também ao Ministério Público, pois refere aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Entretanto, esse brilhantismo vai marcar que não se pode esquecer de que o princípio do contraditório não diz respeito à defesa ou ao direito do réu. O princípio deve se aplicar em relação a ambas as partes, além também ser observado pelo próprio juiz. Entretanto, seguindo o corolário do princípio da igualdade perante a lei, a isonomia processual obriga que a parte contrária seja também ouvida em igualdade de condições. A ciência bilateral dos atos e termos de processo e a possibilidade de contrariá-los são os limites impostos pelo contraditório, a fim de que conceda às partes ocasião e possibilidade de intervirem no processo, apresentando provas, oferecendo alegações, recorrendo das decisões. Do princípio do contraditório decorre a igualdade processual, ou seja, a igualdade de direitos entre as partes acusadora e acusada, que se encontram no mesmo plano. Desse modo, na ausência de manifestação da acusação no sentido estrito ou na apelação criminal, restará configurado violação a preceito de envergadura constitucional, qual seja o contraditório. Quanto ao argumento de que a condição do processo penal nos artigos 589 e 601 estabelece a previsibilidade de razões e de contra-razões, o recurso é em sentido estrito e na apelação criminal. Necessário aí acrescentar que tais dispositivos
no ponto em comento, contrariam manifestamente a Constituição Federal de 88. E nem se diga que tal prática não ocorre com frequência no 393, inciso 2. Reza que são efeitos da sentença condenatória recorrível ser o nome do réu lançado no rol dos culpados, que é disposição cristalizada e compatível. O artigo aí é 57 do texto constitucional, porque ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, manuseando a interpretação da legislação infraconstitucional, desatentas à nova ordem instaurada pela Carta Magna. Registra que determinados operadores jurídicos ainda trabalham com o Código de Processo Penal de 41, ou seja, olham o novo com os olhos do velho. Desta feita, verifica-se que o patrono do acusado não apresentou as razões ou as contrarrazões do recurso em sentido estrito ou da apelação criminal, muito embora devidamente intimado. Imprescindível a intimação do réu para a substituição do mesmo, como ressalva de que no seu silêncio será assistido por defensor público ou dativo, visando a oferta das respectivas manifestações. Por outro lado, neste âmbito, o representante ministerial não apresentar as razões ou as contrarrazões dos referidos recursos, o magistrado deverá aplicar por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal, remetendo os autos ao procurador-geral, e este oferecerá a respectiva manifestação, designará outro órgão do Ministério Público para apresentá-la, ou insistirá na sua não oferta, dando margem, nesse último caso, a diversas impugnações de nulidade. Entretanto, nobres senhores, obrigado aí pela mini pílula do direito sobre a ausência de razões e contra-razões, tanto no sentido estrito, que é o reze, como também em apelações, e as consequências disso, caso o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a normalidade do próprio Código de Processo Penal, que é totalmente razoável, que na medida que é oferecido o recurso em sentido estrito ou apelação, se uma parte contra-arrazoa, a outra tem que arrazoar. Independente, senhores, senão estarão aí sujeitos a outros tipos que pode trazer o juiz a um entendimento diferente de a pessoa se recusar ou não entender o que a lei diz. Obrigado, nobres senhores. Estamos aí do seu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e receba meu beijo no coração.